Boa noite, meus irmãos, paz seja convosco, pedindo aí licença para entrar nos vossos lares, que esta seja uma noite maravilhosa na sua vida, que o Espírito Santo de Deus venha falar conosco de uma forma simples e clara. Em nome de Jesus, que você possa nesse momento se conectar com Deus, centrar teus pensamentos no Senhor, porque essa é uma noite muito especial. Eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus, que está no livro do Gênesis, capítulo de número 26, e nós vamos ler, quero que você acompanhe, Gênesis 26, o verso de número 12, diz a Palavra de Deus: e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Pai maravilhoso, Pai bondoso, nós queremos, Senhor, te agradecer por mais esta noite, por mais esse momento, Deus, tão especial, em que esta mensagem está sendo transmitida e alcançando, meu Deus, tantos lares, pessoas, meu Deus, que estão, Deus, assistindo, e aqueles que ainda haverão. Que o Senhor Deus possa falar conosco de uma forma maravilhosa, e eu peço ao Espírito Santo de Deus que nos conduza, e que possamos caminhar, meu Deus, sob a orientação desse Deus tão maravilhoso, em nome de Jesus. Queridos, nessa noite eu quero compartilhar esse texto da Palavra de Deus, que nós aprendemos no capítulo de número 26 de Gênesis. Aqui nós vemos a história de um dos patriarcas, filho de Abraão, o filho da promessa de Abraão, Isaque. E é muito interessante quando nós analisamos as Sagradas Escrituras, e nós vemos tantas coisas que Deus nos ensina neste texto bíblico. Eu gostaria que nós atentássemos bem para esta palavra e que a gente possa verdadeiramente entender qual é o plano e o propósito de Deus em nossas vidas. A palavra de Deus nos ensina que Isaque, juntamente com a sua esposa Rebeca, está peregrinando pela terra de Gerar. Gerar, ela significa campo, uma cidade antiga ao sul de Gaza, e essa cidade tem muito a nos ensinar essa localidade. A história conta que Abraão, seu pai, também morou nessa cidade, como está registrado no livro do Gênesis, no capítulo 20, a partir do versículo de número 1. E há alguma coisa muito interessante na vida de Isaque. Ele faz o mesmo caminho que seu pai Abraão fez, ele percorre o mesmo trajeto. E aqui nós podemos aprender como é importante o filho que segue este pai que tem uma aliança com Deus. E nós aprendemos que nós devemos seguir também os passos do nosso Pai, do nosso Deus, os passos de Jesus, como Ele caminhou, como Ele procedeu,
como Ele orientou, como Ele nos ensinou, como Ele reverenciou ao Pai. E é interessante quando nós olhamos para a palavra de Deus, que neste lugar havia um rei, Abimeleque. Era um título dos reis dos filisteus, como o faraó era dos monarcas do Egito. Abimeleque, esse nome significa pai de um rei. E nós olhamos que este Abimeleque dos tempos de Isaac não é o mesmo do tempo de Abraão. Possivelmente a história conta que este Abimeleque certamente era filho do mesmo Abimeleque do tempo de Abraão. E é muito interessante que desse tempo foi quase um século depois que Isaac estava passando pelas mesmas situações, assim como o Abimeleque do passado tentou tomar a esposa de Abraão por esposa. Da mesma forma, este rei, este monarca, ele procede da mesma maneira, mas Deus ali dá estratégia para Isaac. Deus ali conduz a vida dele de uma forma maravilhosa. Então, e a palavra de Deus diz que Isaac, ele semeou nessa terra. Que terra é essa? Uma terra estrangeira, uma terra estranha. E o momento não era oportuno nesses dias, mas ele perseverou em confiar em Deus, em confiar nas promessas de Deus para a vida do seu pai e para toda a sua descendência. E eu e você podemos semear nesse tempo, ao qual parece que não é propício, parece que os ventos são contrários, mas nós podemos semear. O que nós vamos semear? Isso nós vamos ver que é possível semear coisas boas em tempos improváveis, em tempos que parece que é contraditório com a nossa fé. E é aí que Deus vai operar de uma forma grandiosa. Como é importante fazer o mesmo trajeto de alguém que tem uma aliança com Deus. Nós devemos ter exemplos a seguir. E o nosso maior exemplo, nosso alvo é Cristo. É a maneira com que Jesus tratava, a maneira com que Jesus conduzia, a maneira como Jesus ensinava, um padrão de vida, um padrão a seguir. E Ele é o nosso maior exemplo. Como temos também tantos homens de Deus, que podem servir de exemplos para nós. Mas nós podemos fazer isso de uma forma simples, mas gloriosa. Servir a Deus é a melhor coisa que um ser humano pode fazer. Como é importante isso. Deus é um Deus de aliança. Isaac conhecia o Deus de Abraão. Ele conhecia o Deus provedor. Isaac, nesses dias, irmãos, ele ainda tinha em mente o dia em que Deus proveu o cordeiro. Ele ainda lembrava daquele sacrifício, que a vítima seria ele. Mas Deus substitui, enviando um cordeiro para morrer em seu lugar. Por isso este homem, ele expressava esta confiança. A confiança não quer dizer ausência de medo. Isaac, ao entrar nesta terra, ele temeu os homens daquele lugar. Ele temeu os costumes daquele lugar. Ele temeu as estratégias que existiam naquele lugar, as maneiras como aquele povo vivia. Mas ele entendia que Deus é um Deus de aliança. Por isso ele semeou. Por isso ele confiou em Deus e fez aquilo que deveria ser feito. E nesses dias aos quais nós estamos passando, nesse momento, eu te convido a fazer o que deve ser feito. Nós precisamos ter uma ação, porque toda ação causa uma reação.
nós agimos na terra, o céu se move em nosso favor. E nós precisamos aprender a semear. Isaac sabia que aquele cordeiro já havia sido sacrificado por ele. Isaac conhecia as leis de Deus. Ele andou junto com seu pai Abraão. Ele foi circuncidado, era um costume. Ele tinha no seu coração as tábuas das leis de Deus. Por isso ele entendia o que era correto ou o que não era correto fazer. Ele sabia que o melhor que ser filho de Abraão é ser filho de Deus. Eu não sei qual é a sua árvore genealógica, eu não sei qual é a sua procedência, eu não sei o teu sobrenome, mas o mais importante na nossa vida é aquilo que Jesus fez por nós na cruz, nos tirando das condições de criaturas e nos colocando na condição de filho de Deus. Isso é importante. Por isso você pode aprender a semear, a confiar em Deus, a entregar o teu caminho a Deus, a ser sustentado por esse Deus, ser direcionado por Ele, em meio a tantas tribulações, em meio a um tempo de perigo. Deus livrou Isaac, Deus conservou ele em vida, Deus conservou a sua descendência, e a palavra de Deus diz que este homem, ele foi muito bem sucedido. Quando nós olhamos para o verso 13, diz: engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. Que coisa tremenda! E tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Amados, prosperar no meio da inveja é só com a direção de Deus. A Bíblia diz em Provérbios que a inveja é como podridão dos ossos. Mas a palavra de Deus aqui nos ensina que nem mesmo a inveja dos filisteus conseguiu atrapalhar ou parar o propósito de Deus na vida de Isaac. Talvez você está passando por uma situação similar a esta. Talvez você está passando por um momento em que você olha de um lado, não tem saída, olha de outro, não tem saída. Mas quando você eleva os olhos para os montes, é de lá que te virá o socorro, porque o nosso socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. E nesse dia, aí dentro do cenário, aí dentro da sua casa, do seu carro, quem sabe no teu trabalho, quem sabe em um momento até de descontração que você está passando, atente para esta palavra. Escolha ser filho de Deus, escolha ter uma vida com Deus, escolha absorver as coisas de Deus na tua vida, escolha em meio da dificuldade depender totalmente desse Pai tão maravilhoso, tão glorioso. E é importante, por isso ele semeou naquela terra, pela confiança, pela fé, pela esperança. E eu digo para nós hoje, nos dias atuais, é tempo de semear, é tempo de plantarmos. O agricultor, quando planta, ele não vê mais a semente, mas ele vê ao longo do tempo os resultados daquela colheita. Todas as pessoas que plantam, diz a palavra de Deus, que ele planta com esperança de colher. E o que nós temos plantado nesse tempo, nesse momento que estamos atravessando? O tempo não era favorável para Isaac. O que ele semeou? Primeira coisa que nós precisamos semear é fé. Precisamos ter fé para romper os obstáculos que são levantados contra a nossa vida. Isaac também ele semeou esperança, confiança em Deus. Mesmo que as coisas pareciam ser improváveis, ele correndo risco de morte,
por causa da sua esposa, mas ele entendia que Deus estava com as suas mãos sobre ele. Ele entendia que seu pai Abraão havia feito uma aliança poderosa com Deus. Havia uma promessa sobre a vida de Isaac, que ele fazia parte de uma geração que nem as estrelas do céu poderia se contar. Era como se contasse as estrelas do céu, uma areia do mar. Essa geração tomaria uma proporção gigantesca, e é por isso que nós estamos aqui pregando esta palavra, porque as promessas de Deus, elas não falham. As promessas de Deus, elas não retardam, elas se cumprem para um propósito em seu tempo devido. Em tempo de medo, ele semeou coragem. Em tempo de solidão, ele buscou conforto, ele buscou refúgio. A Bíblia diz que Abimeleque, olhando pela janela, viu ele trocando carícia com a sua esposa. Entendemos que em tempos difíceis é tempo de amar, é tempo de cuidar do nosso cônjuge, é tempo de nós cuidarmos dos nossos filhos, é tempo de vivenciarmos um tempo novo com a nossa família, é tempo de semearmos paz e não ódio, é tempo de semearmos união e não desunião, e nós precisamos entender, ele semeou fé. Só planta quem tem fé. E nós precisamos aprender nesses dias. E só colhe quem plantou. Então vamos plantar coisas boas. Nesse tempo, quando o mundo está dizendo que não, você diga que sim. Que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Que em Deus fazemos proeza. Que aqueles que semeiam, que ensinam justiça, resplandecerão como as estrelas do céu. Nós vamos vencer esse tempo, vamos prosseguir adiante e vamos ver a bondade, a graça e a misericórdia de Deus se cumprindo em nossas vidas. Ele foi um estrategista para salvar sua própria vida. Talvez você esteja aí sem rumo ouvindo essa mensagem. E Deus quer te dar a estratégia de salvação. Por onde que entra, começa a salvação? É entrar pelo mundo e vive o caminho que é Jesus. Nós precisamos de salvação. Os ventos eram contrários, mas ele não observou os ventos, ele semeou. A Bíblia diz em Provérbios, em Eclesiastes, capítulo 11, verso 4, quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Nós precisamos, em tempos difíceis, semear. Eu não estou falando aqui somente de prosperidade, que a verdadeira prosperidade no original é a ausência de necessidade. E quando nós semeamos amor, nós vamos colher amor. Quando nós semeamos justiça, nós vamos colher justiça. Quando nós semeamos fé, nós vamos colher resultados. E quando nós confiamos nesse Deus, Ele nunca vai nos desamparar. O próprio Senhor diz que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos céus. Precisamos semear oração. Precisamos plantar esta ferramenta que Deus nos deixou. Que tudo aquilo que ligamos na terra será ligado no céu, tudo aquilo que desligamos na terra será desligado no céu. Então plante confiança, plante oração, creia em Deus. Olha hoje para a tua família que está ao teu redor, para os amigos. Olha hoje para os seus vizinhos. E plante esta boa semente da palavra de Deus nesses corações que muitas vezes estão desalentados, estão separados de Deus, mas nós temos uma ordem única de Jesus. Ide por todo mundo e fazei discípulos, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Você foi salvo para fazer discípulos, para multiplicar. O que nós vamos semear hoje será o resultado que nós colheremos amanhã. Entrega teu caminho a esse Deus. Confia nele. Talvez você está num momento difícil, como Isaac estava atravessando, e Deus está te falando para você semear. Semeie paz dentro da tua casa, semeie compaixão, semeie misericórdia, semeie amor, semeie compreensão, semeie tolerância, semeie domínio próprio, semeie esta confiança. Não desista de crer, não desista de confiar em Deus, não tenha medo, tenha coragem, como aquele homem lá no passado teve, como esse patriarca teve. Eu e você, nós podemos romper toda a estrutura levantada pelo sistema deste mundo e vencermos para a glória do Senhor, em nome de Jesus. E nesta noite, eu quero orar com você. Eu quero nesse momento levar você a fazer uma reflexão. Tudo aquilo que passamos, que enfrentamos, frio, nudez, dor, muitas vezes temor, Jesus já passou. Talvez você esteja enfrentando um momento de enfermidade na tua família. Nós temos um Deus que é Jeová Rafá, o médico dos médicos. Se você está aí com a tua mãe, com os filhos, tua esposa, teus irmãos, e há alguém doente nesse momento, alguém precisando de oração, semeie fé, semeie oração, e Deus fará grandes coisas na tua vida, em nome de Jesus. Aonde você estiver, você pode curvar a tua cabeça. Vamos orar. Querido Deus, nós te glorificamos e te damos graças, Senhor, por esta palavra. Hoje, meu Deus, é um domingo especial, um dia, meu Deus, em que as famílias se reúnem para almoçar, para passar período junto. Mas agora, nesse momento, Senhor, devido ao distanciamento, Deus, muitas pessoas estão unicamente com os seus dentro das suas casas, e talvez, Senhor, até mesmo apavoradas com medo desse tempo, com tantas inseguranças, mas o Senhor é um Deus, Pai, que conhece a nossa estrutura física, emocional, espiritual. O Senhor Deus visita esta casa, Senhor, esse dia. Visita essa família, visita esta pessoa que está no meio de enfermidade, visita esta pessoa que está passando por um período de desemprego, visita esta pessoa, meu Deus, que está sempre tendo problemas sociais, Senhor. Deus, que essas pessoas possam, Deus, ser inseridas, amado Pai, nesta nação chamada a Igreja do Deus Vivo. Que o Senhor, meu Deus, nesse dia, alcance este coração que está desesperado, alcance esta família, meu Deus, que está se desintegrando devido a tantos problemas, tantas dificuldades, Senhor. Visita, meu Deus amado santo, essas vidas que precisam de uma resposta emergencial, que precisam, meu Deus, do socorro bem presente, e o Senhor é esse nosso socorro. Abençoa cada família, abençoa, meu Deus amado santo, a tua igreja na face da terra. Visita, meu Deus, os missionários, visita, meu Deus amado, cada templo, cada igreja, cada vida, meu Deus, todas as nossas lideranças, meu Deus, eclesiásticas, nossos governos, e que nós possamos ver uma ação extraordinária do Senhor em nossos dias, e possamos, Deus, em breve dizer, tudo passou, e recomeçarmos, Deus, Pai amado, em um ritmo glorioso, para levar a tua santa palavra aos quatro cantos dessa terra. Que o Senhor Deus abençoe, meu Deus amado, todos os nossos irmãos em Cristo Jesus. Abençoa as nossas cidades, aonde estamos, Deus, Pai amado, plantados,
que venhamos, Senhor, florescer, crescer, que possamos dar frutos para a glória do Teu santo nome. Deus amado, abençoa esta mãe, este pai. Deus, livre as nossas famílias, Senhor, de todo o mal, de toda a enfermidade, de toda a moléstia, Senhor, e que possamos viver um tempo novo para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Visita este lar, visita esta família, meu Deus, em nome de Jesus, o Filho de Deus. E nesta noite eu quero convidar você a semear na obra de Deus. Como é importante nós plantarmos, como é importante nós confiarmos. A palavra de Deus diz que Isaac semeou naquela terra. E que você possa semear nessa terra fértil, que chama Reino de Deus. Que você possa fazer isso não com tristeza, mas com alegria no seu coração. Se você é dizimista, você é um ofertante, é um mantenedor da casa, do templo, da obra de Deus, você pode fazer isso, através de transferência, através do Pix, na conta da igreja. A conta da igreja vai estar aí, no seu celular, no seu televisor. Faça isso. E no decorrer da semana nós vamos estar de plantão na igreja. Podemos te atender com toda certeza. Se você precisa de uma oração, precisa de um aconselhamento, se você precisa de um atendimento pastoral, nós estaremos à tua disposição para a glória do Senhor. Eu quero me despedir de você nesse momento e tenho certeza e confiança que Deus certamente falou com você. Pega esta palavra e aplica ela na sua vida e você vai ver a diferença em nome de Jesus. Papai maravilhoso, nós queremos, Deus, te agradecer por esse período, Deus, tão maravilhoso. E agradecer ao Senhor pela tua palavra. Que esta palavra, meu Deus, possa chegar dentro desse lar, levando cura, levando solução, levando, Deus, o despertamento na vida dessas pessoas. E que o Senhor, meu Deus, estenda as tuas boas mãos, nos guardando, nos livrando de todo o mal. Nós te louvamos, Senhor, porque até aqui o Senhor Deus nos ajudou e confiamos, Deus, que o Senhor nos ajudará no futuro, no porvir, porque a tua palavra diz que ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, todavia o Senhor está conosco. Fica conosco, meu Deus, nos dê uma semana de paz, uma semana de vitória, uma semana maravilhosa. Abençoa teus filhos, abençoa as famílias e todos aqueles que vão ouvir esta mensagem, que eles sejam abençoados em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, que as mais doces e ricas consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a tua casa, que Deus abençoe o teu dia, a tua família, em nome de Jesus.